Basicamente, a gente, no final do nosso encontro de ontem, a gente conversou sobre o quê? Primeiro, sobre os estudos de atribuição, né? A gente mostrou que, isolando o papel de cada um dos potenciais contribuidores para a mudança do clima, fossem eles naturais, atividade solar, vulcões, variações orbitais, ou antrópicas, né? Principalmente gases de efeito de estufa e aerossóis, a gente viu o papel que cada um estaria cumprindo, né, no processo de mudança do clima recente. E a gente viu que nenhum dos fatores era capaz de explicar o aquecimento observado, especialmente a partir da segunda, né, a partir de meados do século XX para cá. Nenhum deles consegue apresentar qualquer tendência de aquecimento comparável com aquilo ali, a não ser os próprios gases de efeito de estufa, né? A gente viu, inclusive, que os aerossóis descontam um pouco aquele aquecimento, mas, no final das contas, a única razão, né, atribuível casa perfeitamente com o esperado, né, da contribuição desse fator. O único fator que, de fato, explica o aquecimento observado é o excedente de gases de efeito de estufa de vida longa advindo das emissões antrópicas. E aí, veja, a gente, inclusive, depois mostrou que, de fato, essas emissões são antrópicas, né? Que não se trata de alguma fonte natural de carbono que a gente não esteja detectando. Não é isso, né? E como é que a gente sabe disso? Por conta da proporção de isótopos de carbono. Os combustíveis fósseis são pobres em carbono 13, não contém carbono 14. Na hora que eu queimo esses combustíveis e boto na atmosfera, a proporção de carbono 12, 13 e 14 no CO2 da atmosfera vai mudar. E ele tem mudado, essa proporção tem mudado, justamente de acordo com o esperado, com a introdução de carbono de origem fóssil, né, na atmosfera. Então, dito isso, a gente tem que arregaçar a manga e lidar com o problema, né? Primeiro, a gente vai introduzir uma variável, né, conhecida como potencial de aquecimento global, ou GWP da sigla em inglês, né, Global Warming Potential. Porque a questão aí é o desafio da gente comparar o efeito de gases de efeito de estufa diferentes, né? Isso, a princípio, pode ser complicado. Primeiro porque cada gás tem propriedades distintas, né? Vocês devem lembrar daquele gráficozinho que tinha a curva azul, a curva vermelha, né? Em que a gente mostrava a radiação infravermelha detectada por um sensor próximo à superfície e por um sensor dentro do satélite. A gente ali percebeu que os gases absorviam em faixas diferentes, né? Então, isso aparece também, né? Mas tem uma outra coisa que é mais importante também, é que cada gás tem um tempo de residência na atmosfera. Por isso mesmo, inclusive, a gente meio que não se preocupou basicamente com gases de vida curta, a não ser se esses gases produzirem aerossóis ou reagirem quimicamente e produzirem nessas reações gases de efeito de estufa de vida longa, né? Mas então, quanto mais longa a permanência desses gases na atmosfera, mais duradouro vai ser o efeito, mais cumulativo vai ser o efeito. Então, por exemplo, os gases que a gente destacou, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e halocarbonetos, o metano é lentamente oxidado na atmosfera, né? O CO2 não, ele só some se ele descer até a superfície e travar contato com uma folha de uma planta ou com a superfície, né, de um corpo de água e for dissolvido, ou, e aí com uma velocidade muito lenta, se ele for removido, né, por chuva. Mas essa remoção é muito pouco eficiente. Então o CO2 fica muito tempo na atmosfera. O óxido nitroso também, extremamente estável. Mas o metano, ele tem uma reação química lenta com o oxigênio e faz com que
ele, embora tenda a permanecer vários anos, né, ele permaneça menos na atmosfera do que o CO2, por exemplo. Resultado, o efeito do metano é mais um efeito a curto, médio prazo do que a longo prazo. O outro aspecto que é importante a gente levar em conta é a própria concentração de cada gás. Porque o efeito de absorção da radiação infravermelha é um efeito, como a gente diz, logarítmico. Ou seja, ele tem a ver com a proporção do gás. Então, por exemplo, CO2. O CO2 ele é, dentre os gases de efeito estufa, bastante abundante. Né? O CO2, ele, hoje, você está em 410 partes por milhão. O metano está em concentrações que são da ordem de 1,8 partes por milhão. Ou seja, a gente está falando aí de algo 230 vezes menor do que a concentração de CO2. Né? Ou se preferirem, 1.800 partes por bilhão a quantidade de metano. O óxido nitroso é menos ainda, está lá na ordem dos 300 partes por bilhão. Então tem menos de 1.000 vezes a concentração de CO2. O que acontece é que se eu colocar, digamos, uma parte por milhão de CO2 na atmosfera, isso significa aumentar em 2,5%. É um aumento pequeno. Mas se eu colocar 1 ppm de metano, isso significa aumentar em cerca de 55% a concentração de metano. Então, o impacto aí vai ser muito maior. Né? Além disso, por outro lado, se eu for colocar 1 ppm a mais de óxido nitroso, isso é quadruplicar a concentração dele. Então, aí nem se fala. Então, o que acontece é que quando eu coloco um gás que existe em pequena quantidade na atmosfera e, portanto, está havendo menos absorção de radiação naquela faixa ali, o efeito é bem maior quando eu coloco uma quantidade de um gás que é pouco abundante do que quando eu coloco essa mesma quantidade de um gás que for muito abundante. Então, todos esses fatores eles precisam ser levados em conta. E aí, para a gente poder comparar todos eles, a gente define o tal do potencial de aquecimento global. Como eu disse, eu não vou dar os detalhes aí das contas, né? Mas, basicamente, ele leva em consideração a interação do gás com a radiação, a concentração dele e o tempo de vida. Né? E o tempo de vida. Por definição, o potencial de aquecimento global do CO2, né? Tudo aqui em cima fica igual ao que tem embaixo, o potencial de aquecimento global do CO2 é 1. Né? Pela própria definição dessa variável. E aí, todos os outros gases têm um GWP calculado em referência ao CO2. Por exemplo, né, aqui está, inclusive, uma figurinha mostrando como é que o GWP varia ao longo do tempo. Para o CO2, no caso o CO2 é constante igual a 1. Para o metano, veja que começa bem alto, mas cai rapidamente nas décadas seguintes, né? Tanto é que quando chega alguns anos depois, o GWP do metano é bem menor. E aqui o do óxido nitroso, né? Do óxido nitroso. Veja que o óxido nitroso tem um GWP maior, e isso tem a ver com o fato de ele ser pouco abundante, é o menos abundante dos três. Para quem quiser mais detalhes sobre isso, o 5º relatório do IPCC tem isso em grande detalhe. Né? É possível pesquisar isso no 5º relatório, e especialmente no final do capítulo 8, se eu não me engano, capítulo 8 do grupo de trabalho 1, né? A gente tem uma tabela enorme com os gases de efeito estufa e as seguintes informações. O tempo de vida médio deles na atmosfera, qual é, se ele interfere ou não, né, se eu levo em consideração a interferência ou não no ciclo do carbono, qual é o potencial de aquecimento global médio desse gás na escala de 20 anos e qual é o potencial de aquecimento global médio desse gás na escala de 100 anos. Lembrando, CO2 é 1 sempre. CH4, que é o metano,
O metano fica 12,4 anos em média, uma molécula na atmosfera. Qual é o potencial de aquecimento global dele? A gente vai olhar para esse de cima aqui com simplicidade, tá? Na escala de 20 anos, cada quilograma de metano, na escala de 20 anos, equivale a 84 quilogramas de CO2. Na escala de 100 anos, a 28. Aí tem alguns halocarbonetos aqui, né? O HFC 134A, o CFC11 e o tetrafluoreto de carbono, que é um sujeito cuja vida média na atmosfera é 50 mil anos. Que loucura, né? Quer dizer, simplesmente não se decompõe quimicamente, ele fica lá. Nosso amigo óxido nitroso já né, tem uma vida média bastante longa, são 121 anos. E aí, você vê que como esses gases aqui são raros, né, os halocarbonetos são raros, o potencial de aquecimento global deles tende a ser muito grande. Qualquer pequena quantidade deles pode ter um efeito significativo, né? Tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Obviamente, aquelas moléculas que têm vida mais longa têm um GWP de longo prazo maior do que o de curto prazo. Já quem tem vida curta, como o HFC 134, o potencial de aquecimento global a mais longo prazo, na escala de 100 anos, é menor do que o de curto prazo. Algo que acontece também com o nosso bom e velho metano. Ok, eu sei que ninguém está vendo nada, nem eu mesmo consigo ler, mas isso aí é só para vocês terem uma ideia, que essa tabela que eu me referi, que está no final do 8º capítulo do relatório do TCC, essa tabela é, na verdade, uma tabela de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas, além daquela tabela, aquele comecinho de tabela que eu mostrei, né? É uma lista imensa de substâncias, para vocês verem como os cientistas trabalham, né? Mas, enfim, o conceito de potencial de aquecimento global, em especial o GWP100, ele permite a nós definir a equivalência em CO2, ou o conceito de massa em CO2 equivalente. É aquela brincadeirinha que a gente falou. 1 kg de metano, na escala de 100 anos, funciona para o aquecimento global como se fossem 28 kg de CO2. É isso que é usado quando os cientistas e os tomadores de decisão vão analisar as emissões de gases de efeito estufa em seu conjunto. É tudo colocado junto, é feito essa equivalência antes, né? Para fortalecer aí o nosso conceito, né? Do ponto de vista do aquecimento global, numa escala de 100 anos, 1 grama de metano aqui são 28 gramas de CO2. E aí, feita essa equivalência, a gente consegue calcular qual é a contribuição para o aquecimento global de cada um dos gases e de cada um dos setores econômicos. Isso é que é mostrado aí nesses gráficos de pizza, que eu poderia até ter feito, mas peguei emprestado da Agência de Energia dos Estados Unidos, que estava bem ajeitadinho. Basicamente, o gás mais responsável pelo aquecimento global é o CO2 que nós emitimos. Mas, Alexandre, o potencial de aquecimento global dele não é só um? É. Só que a gente emite grandes quantidades, enormes quantidades de CO2 todo ano. Em 2019, nós emitimos cerca de 42 bilhões de toneladas de CO2, juntando a queima de combustíveis fósseis, 37 bilhões, com a mudança no uso do solo, com mais 5 bilhões. Aí, na verdade, isso aqui é só o dióxido de carbono fóssil, viu? 65%. Aí, 11% é o dióxido de carbono emitido a partir da mudança do uso do solo, tá? Então, aqui é queima de combustíveis fósseis e aqui é desmatamento, para a gente, né, ir direto ao ponto. As emissões de metano respondem por 16%. Como eu falei para vocês, o metano pode vir de diferentes fontes, né? As duas principais são a fermentação entérica, a fermentação que acontece no aparelho digestivo dos animais ruminantes, e
os vazamentos, né, as chamadas emissões fugitivas de gás natural, com uma contribuição entrando também dos resíduos. O óxido nitroso tem muito a ver com decomposição de compostos nitrogenados usados na indústria e como fertilizantes, etc. E aqui os gases fluorinados, né, os halocarbonetos aqui com 2% do problema. Quando a gente olha quem foi que emitiu esses gases, aí a gente vem para cá, para esse diagrama, né? A principal fonte de emissão é a geração, o uso de queima de combustíveis fósseis para gerar eletricidade e aquecimento, né? Veja que, no caso do Brasil, isso não se aplica, né? O Brasil, lamentavelmente, tem termoelétricas, e o número de termoelétricas aumentou vergonhosamente, inclusive esse lixo que tem ali no complexo P100, né? Mas, obviamente, se esse gráfico se referisse ao Brasil, essa conta aí era bem menor. A gente tem muito pouco aquecimento, né? E o grosso da matriz elétrica vem ainda de hidroeletricidade, né? Mas, de qualquer maneira, globalmente, a queima de combustíveis fósseis para geração elétrica e aquecimento responde por 1/4 do problema. Praticamente empatado, ou seja, 24%, vem a agropecuária e a mudança do uso da terra, né? E aí você vai juntar o desmatamento e você vai pegar as emissões não neutras da agricultura e da pecuária, né? E aí você tem aqui 24% do problema. Aí você tem a indústria que usa combustíveis fósseis como fonte de energia, né? Por exemplo, siderurgia, é uma loucura aquilo ali. Queima uma grande quantidade de carvão, de coque, etc., para obter o calor, para fundir o ferro e outros metais, né? Para produzir, né? o aço. Então, 21% está aqui. Depois vem os transportes, né? Juntando navios, aviões, automóveis, etc. Está aqui. Isso aqui isso aqui é petróleo. Aí, outros usos de energia e o uso residencial e comercial de energia aqui, né? Então, o grosso, na verdade, né? O grosso está aqui. Setor energético, indústria, agropecuária e transporte. Se a gente fosse falar do que a gente ia ter que mudar, principalmente no sistema em que a gente vive, a gente teria que falar desses 4 setores aqui. Mas aí a pergunta é, ok, mas por que a gente entendeu agora que tem que mudar mesmo? Mas será que isso é tão urgente, né? Será que existe uma emergência, né? Será que o Alexandre não está apenas desviando a atenção da gente de outras coisas que seriam, né, mais importantes? Bom, a gente tem gente passando fome, a gente tem violência nas nossas periferias, com o racismo levando a morte completamente desproporcional em termos estatísticos de jovens negros, né? A gente tem uma desigualdade social profunda. A gente tem gente sem moradia, a gente precisa garantir moradia. Nós temos o problema da educação, da saúde. A gente viu como é crítico, né? Se a gente não tivesse o SUS, o que é que, né, teria sido do nosso país na situação de pandemia, né? A gente tem a questão da desigualdade de gênero, né, da violência contra a mulher, a gente tem um monte de problemas. Aí o Alexandre vem falar desse negócio planetário, né? E aí o que eu queria que a gente começasse a falar de maneira muito franca é que isso aqui não pode ficar para depois na agenda. Eu, obviamente, não quero que nenhuma pessoa que está envolvida em qualquer uma das causas justas que eu enumerei deixe de lutar, né, por aquilo ali. Pelo contrário, como diz, estamos juntos, né? Mas a grande questão é que o clima não pode mais ficar para depois, né? E é isso que a gente vai falar agora. Porque a resposta está nos impactos. É aquele negócio, né? É
é algo que a gente tem que cuidar, porque já está estourando e vai estourar de uma maneira muito pior, porque o efeito climático é cumulativo. O efeito desses gases, como a gente viu, é cumulativo. Uma vez na atmosfera, o metano leva 2 décadas para diminuir a sua concentração. Mas o óxido nitroso não, ele fica lá por séculos. Né? O CO2 também fica lá por séculos. E, portanto, a gente tem que parar de, pelo menos, piorar o que já está muito ruim. Os impactos são diversos, e a gente vai tentar citar alguns deles. Primeiro é a mudança na criosfera. Aqui não tem uma ordem, né, de prioridade, não, porque eu acho que tudo é dramático. Mas um deles é o impacto sobre a criosfera, ou seja, sobre o gelo. E isso envolve redução da cobertura de gelo marinho e derretimento de geleiras e mantos de gelo da Groenlândia e Antártica. Isso tudo é muito grave. Do ponto de vista do gelo marinho, isso implica em destruir o habitat, né, das espécies do Ártico, né, os ursos polares, as morsas e várias outras espécies dependem dos bancos de gelo, né, flutuantes, né, para viverem do jeito que vivem. Significa, obviamente, uma ruptura grande também do modo de vida dos povos tradicionais do Ártico, né? E isso não vai ficar só lá no Ártico, isso vai reverberar em todo o planeta. O Ártico é um espelho refletor de luz. E a gente vai simplesmente perder esse espelho, né, com a perda do gelo marinho. E o planeta, portanto, vai, se a gente não frear o processo antes, né, o próprio feedback do gelo albedo, que a gente comentou ontem, vai pegar o bastão e vai seguir em frente, né, mesmo sem a gente. O impacto do derretimento dos mantos de gelo é igualmente violento. A gente está falando aí da alteração das correntes e da elevação do nível do mar, né? Bom, o que acontece com o gelo marinho é que, ok, todo ano ele aumenta nos meses de inverno e começo da primavera e derrete no verão e no começo do outono. Mas o que acontece é que hoje em dia, 2012 está nesse tracejado aqui, 2020 é o azulzinho. Hoje em dia, o derretimento é muito mais profundo do que era antes. A mediana de 81 a 2010 está aqui em torno de... A área ocupada por gelo era cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados. Hoje em dia, ela está baixando para 4 milhões de quilômetros quadrados apenas, durante o mês de setembro, né? Então, é uma perda muito violenta. Você tem 3 milhões de quilômetros quadrados a mais de oceano exposto do que você tinha. Então, você tem 3 milhões de quilômetros quadrados, ao invés de refletindo luz, absorvendo luz solar. Além disso, a recuperação da cobertura de gelo está mais lenta. Né? Está mais difícil chegar lá no máximo de inverno. Essa situação ela não é grave apenas em termos de cobertura de área, ela é muito grave também em termos de volume, porque o gelo não apenas está ocupando cada vez mais uma área menor, como está cada vez mais fino. E em termos de massa, a situação é dramática, tanto é que o pessoal resolveu colocar o volume de gelo marinho do Ártico num gráfico em espiral para poder comparar como era mês a mês, por exemplo. Aqui é o mês de setembro, né, quando o volume de gelo é mínimo. Como era o volume de gelo em setembro de 79? Estava aqui na ordem de 17 mil quilômetros cúbicos. Como é que está agora? Está aqui. Cerca de 5 mil quilômetros cúbicos. É uma coisa assustadora, né? Mas também nos meses de inverno ele diminuiu. O volume do gelo marinho, né, aqui em março, abril, né, estava acima de 30 mil quilômetros cúbicos aqui nos anos, né, no final dos anos 70 e começo dos anos 80. Nessa espiral da morte, como o pessoal tem chamado, mesmo o volume do gelo após o inverno caiu para algo como 22 mil quilômetros cúbicos. É algo realmente assustador, porque é muito rápido.
né? Como bem mostra essa animação aqui. Essa animação é o volume em quilômetros cúbicos do gelo marinho do Ártico em 1979 e com o passar dos anos. Aí vocês vão ver o que acontece. O gráfico correspondente está mostrado aqui em cima, ok? Isso é para a gente ter noção do tamanho da perda, né, em volume. Eu acho muito ilustrativo esse gráfico aqui. Detalhe é que não é só o gelo marinho, isso acontece também com os grandes mantos de gelo, disparadamente muito maiores, os mantos de gelo da Antártica e da Groenlândia. Nós temos tido uma perda da ordem de 125 bilhões de toneladas por ano de gelo na Antártica, né? A massa de gelo total vem declinando, a perda está concentrada principalmente aqui na região da Península e no oeste da Antártica, como a gente pode ver inclusive nesse gráfico aqui, né? A Antártica como um todo está perdendo massa. Aliás, essa é uma das coisas mais impressionantes que eu vi, é que como teve um estudo e depois se verificou que ele continha um erro, mas que foi publicado, e que era o único estudo que apontava algo em sentido contrário, esse estudo ganhou uma repercussão enorme, e daí a pouco estava cheio de negacionistas dizendo que o gelo da Antártica estava crescendo e o da Groenlândia diminuindo, mas que no final das contas não tinha uma diminuição de gelo, e isso é uma mentira. O gelo da Antártica está diminuindo. O da Groenlândia está diminuindo mais, né? A perda, né, de massa do manto de gelo da Groenlândia, né, enquanto aqui é da ordem de 125 bilhões de toneladas por ano, na Groenlândia é tipicamente o dobro disso, e no ano passado foram 400 bilhões de toneladas de gelo a menos no manto da Groenlândia, e aí basicamente ocupa o grosso né, da ilha, já, a área que contém, né, está em processo de degelo. É algo realmente dramático, né? E obviamente isso aí repercute em elevação do nível do mar. Tem um artigo publicado em 2015, né, na revista Science, por Dutton et al., que foi o primeiro que colocou de fato o tamanho da gravidade do problema, quando ele avaliou dados paleoclimáticos, né? Dados do presente, comparado com dados de 125 mil anos atrás, com dados de 400 mil anos atrás, com dados de 3 milhões de anos atrás, né? Aqui é o estágio isotópico marinho 5E, o estágio isotópico marinho 11, dois interglaciais, a gente falou disso rapidamente no encontro passado, e aqui o Plioceno, né? Foi a última vez que a gente teve tanto CO2 quanto agora na atmosfera. E o que acontece é que nesses eventos anteriores, o mínimo que o mar subiu, mesmo com o planeta apenas 1 grau mais quente, ou no máximo 2 a 3 graus mais quente, o mínimo que o mar subiu foi 6 metros, podendo ter subido até 13 metros ou mais. Aqui ninguém sabe qual é o limite superior, inclusive. E isso é muito grave porque, como eu falei para vocês, o grosso da população está na zona costeira de baixa altitude, o grosso das megalópolis, marcadas aqui com bolinhas, está dentro da zona costeira de baixa altitude, as bolinhas vermelhas. As bolinhas azuis, ou perdão, amarelas, são as poucas megalópolis, aqui em São Paulo, inclusive, né? São as poucas megalópolis que não estão na beira do mar. Né? São Paulo, Cidade do México, mas o grosso, ó, Nova York, Los Angeles, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Mumbai, né? Tá tudo lá. Isso é muito sério, né? Isso é de uma... Professor, Perdão. aí eu posso fazer uma pergunta? Vamos fazer o seguinte, guarda essa pergunta para o final, porque senão a gente perde aqui o ritmo. Pode ser até que a resposta venha depois, tá? Segura aí, anota, tá bom?
Tá bom, professor, obrigado. Vicente Fabri aí já viu. Outro efeito é o de ondas de calor. A gente teve uma onda de calor que ganhou noticiário aqui no Brasil esse ano, né? Mas isso já vem acontecendo no mundo inteiro né, nos últimos anos com bastante frequência. Isso aí é asfalto na Índia, né? Derretendo, sim, literalmente. E isso aí são sacos de cadáveres no Paquistão. Foi a mesma onda de calor, matou 4.000 pessoas na Índia e no Paquistão. E o que acontece é que, segundo essa publicação aqui na Nature Climate Change, de Fisher e Nutley, o que acontece é que a associação dessas ondas de calor com maior frequência com o aquecimento global é completamente evidente. Usando, né, modelos, dados observados e realizando análises estatísticas, os caras mostraram o seguinte, que ondas de calor de vamos pegar essa aqui, a amarelinha, que é tipo uma semana, 5 dias, né? Se eu aumento a temperatura em 1 grau, elas triplicam em frequência. Elas se tornam 3 vezes mais frequentes. Se eu aumento a temperatura, e é basicamente o que aconteceu, a temperatura do planeta subiu 1,1 grau. E a ocorrência dessas ondas de calor triplicou. Se eu aumento em 2 graus, a frequência aumenta mais de 10 vezes. E por aí vai. Ou seja, a frequência entre triplica e quadruplica a cada grau de aquecimento global que eu colocar. Sendo, aspas, otimista, vamos usar só 3. 4 o negócio fica pior ainda. Se eu multiplicar, né, por 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3, 27, nós vamos ter 27 vezes mais ondas de calor com aquecimento de 3 graus. Na verdade, aqui a estimativa dos camaradas é que ele vai para mais de 30 vezes. Então, isso é realmente muito grave. Ondas de calor têm um impacto violento sobre a saúde humana, mas também sobre os ecossistemas, como a gente vai falar no mundo. Por que é fácil explicar isso? Né? Porque você pode até achar de início estranho. Pô, Alexandre, mas você subir a temperatura do planeta só 1 grau, não vai aumentar a temperatura quando está quente só de 1 grau? Esse é o ponto. Não. Porque a ocorrência de temperatura segue uma distribuição estatística. No clima de antes, que é essa curvazinha amarela aqui, a temperatura tinha um valor médio, às vezes ficava mais frio para cá, às vezes ficava mais quente para cá. Esquece por enquanto essa vermelha, tá? Pega só a amarelinha. Às vezes ficava mais frio, às vezes ficava mais quente, às vezes ficava bem frio. Não aqui em Fortaleza, né? Mas mesmo no sudeste do Brasil, né? E nos países da Europa, do Norte da Ásia, etc. Enfim, às vezes fazia um frio extremo, às vezes, embaixo da curva amarela, fazia um calor extremo. A quantidade de dias com calor extremo era mais ou menos equivalente a de frio extremo. Mas o que acontece se você deslocar a temperatura média? Se você puxar a média, nem precisa puxar tanto, se você puxar a média para um valores mais quentes, né? Você desloca a média, você desloca a curva toda. Aí você desloca os extremos de frio e vão se tornar... Eles não vão deixar de existir, isso é importante que se diga, e é por isso que é uma palhaçada quando Trump, os filhotes do Coisa Ruim daqui, ou o Alexandre Garcia, ou qualquer, né, qualquer um deles, chega dizendo, fez frio hoje, não tem aquecimento global. Não, gente. Os eventos de frio extremo vão apenas ficar mais raros. Eles não estão cancelados, não. Mas o que vai acontecer é que antes, a chance de ocorrência de extremos de calor, que era proporcional a essa areazinha aqui de baixo da curva amarela, vocês conseguem ver o cursor? Alguém diz um oi aí? Dá para ver sim, professor. Dá para ver, ótimo. Pois é. Onde eu estou... É quase um triangulinho aqui. A área desse triângulo tinha a ver com a quantidade de eventos de calor que aconteciam antes. Agora, a quantidade de eventos de calor extremo é essa área aqui toda. O que significa que tem muito mais extremo de calor do que antes. E mais do que isso, vão aparecer extremos de calor que não aconteciam antes. É isso que está em jogo, né? No que diz respeito aos extremos. Outro evento extremo importante são as enchentes, né? E por que a gente, lamentavelmente, espera mais enchentes?
por conta daquela equaçãozinha que a gente mostrou na aula passada, que diz que quanto mais quente ficar a atmosfera, mais vapor d'água ela contém. E se ela contém mais vapor d'água é a matéria-prima para fazer chuva. É exatamente isso que a gente está observando, assistindo. O mesmo artigo, né, da Nature Climate Change, que analisou o aumento da ocorrência de extremos de calor, analisou também o aumento da ocorrência de extremos de precipitação. E nesse caso, a gente também tem uma proporção, né, do tipo, eventos de 15 dias de chuva acima da média, 5 dias de chuva acima da média, e por aí vai. Vamos pegar aqui os eventos de 15 dias de chuva acima da média, que é o verdinho. Com o aquecimento global em 1 grau, esses eventos já estão tipo 40% mais frequentes do que estavam antes. Com 2 graus de aquecimento global, você meio que aí aumenta bastante, né? Você vem aqui para 1,7, 1,8, né? Ou seja, você aumenta em 80% em relação ao período pré-industrial, a ocorrência de grandes, né, eventos de precipitação de 15 dias. E assim por diante. E se você vai para um aquecimento de 3 graus, 4 graus, aí a chance desse troço ocorrer triplica, quadruplica. Né? Isso é muito grave, porque isso tira vidas humanas, isso provoca todo tipo de transtorno e prejuízo. Isso pode prejudicar e até inviabilizar, né, estruturas de eletricidade, de comunicação, estruturas de tratamento de água. Tem um monte de água para todo lado, mas não é água que você possa beber. Já pensou isso? Pois é. O povo de Porto Rico, quando o furacão Maria passou, ficou exatamente assim. Né? E é por isso que a gente tem que falar de furacões também. Porque nós temos assistido recorde de tempestades. Né? Irma, Maria, Katrina, Sandy, Laura, Iota, Haiyan, Idai, né? São nomes cada vez mais marcantes. Cada vez mais você tem grandes tempestades atingindo os assentamentos humanos e, obviamente, os assentamentos mais vulneráveis são atingidos de forma muito perigosa, inclusive. Né? Por que esse é um problema? Porque existe uma relação muito bem estabelecida do ponto de vista científico entre furacões e aquecimento global. Para a gente ter só uma rápida ideia de como é que um furacão se forma, o furacão se forma da seguinte maneira: ele depende da água quente dos oceanos. A água quente vai produzir, né, evaporação, vai mandar vapor para a atmosfera e vai mandar também calor para a atmosfera. O ar quente faz o quê? O ar quente sobe. E aí vai transportar esse vapor todo para a parte superior da atmosfera. Aí você pode dizer, Alexandre, até aí nada demais. Isso aí é o que acontece quando forma nuvem, normalmente. Só que se você tem isso acontecendo de forma muito intensa em cima do oceano, é como se você estivesse puxando o ar com um aspirador, né, da superfície para cima. Isso significa que esse vácuo que vai ficar ali, ele vai puxar o ar que vem, está do lado, né? O ar que está na superfície que vem na lateral. Ou seja, você começa a ter ventos intensos. Mas pode dizer, Alexandre, mas o vento não está indo se juntar? Ele não está rodando ainda não. Pois é, só que a Terra tem um movimento de rotação, né? Nós na física chamamos isso de efeito de Coriolis, e faz com que esse ar, esse vento, comece a girar. No caso do hemisfério norte, ele vai girar em sentido anti-horário, inclusive. E aí, como você está tendo agora bastante vento girando, você consegue evaporar, né, água, tirar vapor d'água do oceano quente de maneira mais eficiente ainda. E aí você vai começar a alimentar esse troço. O furacão começa a se formar a partir daí e ele vai ter energia tanta quanto ele puder tirar do oceano.
É por isso, inclusive, que os furacões eles morrem quando vão para dentro dos continentes, né? O que é que vocês acham que acontece se a água do planeta todo ficar mais quente, gente? Pois é, os oceanos, eles acumulam 93% da energia térmica. Sabe aquelas 18 bombas de Hiroshima por segundo? 93% desse calor, quem guarda é o oceano. E, portanto, se eu tenho mais energia térmica acumulada no oceano, eu tenho mais possibilidade de liberar essa energia na atmosfera. Na forma, obviamente, de calor, mas também na forma de energia cinética, ou seja, a energia de movimento dos ventos. E aí, isso se torna, na verdade, uma necessidade do planeta. O planeta vai estar com um monte de energia acumulada no oceano. É aquela história, ele chega para vocês e diz, meu amigo, desculpa aí, mas eu tenho que liberar esse negócio de algum jeito. Eu tenho que soltar isso para a atmosfera. Tem duas maneiras, basicamente, do oceano fazer isso. Uma é ele soltar, né? É aquela história, você tem uma conta que é maior do que a conta que você tinha antes. Tem uma dívida que você achava que era, sei lá, R$1.000, e aí você parcelava de 10 vezes de R$100. Aí tu descobre que a dívida era de R$2.000. Mas, bicho, Maria, como é que eu faço? Eu posso fazer o seguinte, eu posso, ao invés de ter 10 parcelas de R$100, agora como é 2.000 no total, eu posso fazer 20 parcelas de R$100. Isso equivale a você ter mais furacões com a mesma intensidade, né, do que os do clima do passado. A outra maneira é você pagar em 10 prestações de 200. Ou seja, você vai ter a mesma quantidade de furacões, mas os furacões vão ser mais intensos. Ou você pode encontrar uma saída intermediária, né? Você pode, por exemplo, pensar em, sei lá, 15 parcelas de 133. Ou seja, tanto tem mais prestações quanto a prestação é maior. Uma maneira que o oceano tem de pagar essa conta pode ser também tanto ter mais furacão quanto os furacões virem mais intensos. Isso ainda não está completamente resolvido na ciência. A gente ainda não sabe se é mais para um lado, se é mais para o outro. É mais no sentido de aumentar o valor da prestação ou se parcelar de mais vezes. Mas o fato é que, seja com mais furacões de mesma intensidade, seja com a mesma quantidade de furacões, só que mais intensos, o estrago é maior. E algumas coisas a gente já sabe que os furacões têm feito. Eles têm se intensificado de maneira mais rápida, eles têm produzido mais precipitação. Se você pegar, comparar furacões de mesma intensidade hoje com de algumas décadas atrás, os de hoje, de mesma intensidade, mesmo de mesma intensidade, produzem mais chuva. E eles têm, hoje em dia, o maior potencial de dano em regiões internas dos continentes. Isso foi um estudo que saiu muito recentemente. Eu depois posso até, né, dar um jeito de... Eu deveria já ter feito até uma postagem no blog sobre ele, né, mas o tempo está meio escasso. Mas o fato é que foi verificado que eles têm, os furacões têm sido capazes de entrar com mais força dentro do continente. Então, locais que não eram atingidos, né, não sofriam danos, muitas vezes o dano ficava apenas ali na linha da costa, locais que não eram atingidos antes pelo estrago dos furacões agora são. Outro ponto são os incêndios florestais. Porque lembra quando a gente falou de maiores taxas de evaporação, né, que a atmosfera ela segura mais vapor agora? Pois ela agora, a atmosfera é como se fosse um balde maior do que era antes. E da mesma maneira que um balde maior você tem mais água para despejar quando você junta, e aí você reduz enchentes, mas da mesma maneira que você tem, quando enche o balde, você tem mais água para despejar, um balde grande também é um balde que dá mais trabalho para encher, né? Então, nos locais em que há períodos de estiagem, esses períodos de estiagem tendem a ficar mais longos, o que demora mais para encher o balde da atmosfera. Isso, né, junto com o aumento da temperatura, significa a redução da umidade relativa, um tempo mais seco, portanto, mais favorável a incêndios. Aí você junta com isso aquilo que é a pior coisa que a gente poderia fazer com os biomas. Porque não é só desmatar,
né? Muitas vezes não é só não é desmatamento puro e simples, é degradação e fragmentação, ou seja, você cria várias entradas, várias fissuras no bioma. E aí você cria o chamado efeito de borda. Nas bordas é muito mais fácil os incêndios se estabelecerem. Então, por questões climáticas e por questões de influência direta, né, humana nesses biomas, hoje, praticamente todas as florestas do mundo estão mais vulneráveis a incêndios. Né? Seja na Austrália, seja na Califórnia, seja a floresta boreal, gente, do Ártico e da Sibéria, né? Seja o nosso Pantanal. Né? E essa é uma das coisas que mais me abala, né? É ver a destruição da flora, a perda de fauna, né? O drama dos animais, e pensar que tudo isso amplifica o aquecimento global, né? Porque tem uma quantidade gigantesca de CO2 sendo liberada durante esses grandes incêndios. Né? Obviamente, isso também implica risco de vida humana, como, por exemplo, os incêndios na Península Ibérica. Agora, eu não estou bem lembrado do ano, se foi 2015 ou 2016, mas teve famílias que ficaram, né, presas nos seus carros em meio a chamas e não conseguiram escapar. E é por isso tudo, é para evitar que isso se agrave, que a gente vem lançando o alerta. Detalhe, não é um alerta na base do chute, não é. É com base em ciência. E em 2018, o painel intergovernamental sobre mudança climática, o IPCC, lançou um relatório que ele analisava, comparava os efeitos do aquecimento global de 1,5 grau com o efeito do aquecimento global de 2 e 3 ou mais. E se constatou que, na verdade, nós deveríamos mesmo levar a sério limitar o aquecimento global a, no máximo, 1,5. É um grande desafio, mas é necessário. E por quê? Basicamente, a matriz de impactos e riscos está mostrada aí para vocês. O que acontece é o seguinte: quando está aqui no branquinho, o risco é pequeno, ou usando a palavra do IPCC, os impactos não são detectados, né? Você não detecta aumento do impacto. No amarelinho, o impacto é moderado. Aí você vai aqui para o vermelhinho, o impacto é alto, e no roxo aqui o impacto é muito alto. Tá? Ou seja, né, branquinho indica que os impactos os impactos não são detectáveis e nem atribuíveis à mudança climática. O amarelo indica que os riscos dos impactos são detectáveis e atribuíveis à mudança climática, com pelo menos confiança média, né? Média confiança. Vermelho indica que os impactos e riscos são severos e generalizados. E o muito, né, essa corzinha aqui, o roxo, são riscos muito altos ou riscos de impactos severos e a presença de irreversibilidade ou persistência de perigos relacionados ao clima, combinados com a habilidade limitada, seja humana, seja do sistema natural, de se adaptar. Né? E aí você percebe o seguinte, que quando a gente olha para determinados sistemas, os sistemas respondem de maneira diferente. Né? Por exemplo, quem falou de produção agrícola, de alimentação. Ok, aqui é o aquecimento de 1 grau, tá? O roxinho aqui. Que é mais ou menos onde a gente está. 1,5 está aqui em cima. E 2 graus está aqui. Hoje em dia, a gente já consegue detectar. Né? Está saindo do limite do indetectável indo para o moderado aqui. Perdão, aqui. Né? Na verdade, a gente saiu do indetectável e a gente entrou no moderado, dos impactos moderados sobre a produção agrícola. Mas veja que passou de 2 graus, a gente vai para impactos altos. E aí a gente está realmente falando, né, de impactar de forma severa
a produção agrícola num mundo com, sabe lá quantas pessoas, 8 bilhões, 9 bilhões. Né? Enchentes costeiras. Também a gente já viu aqui que saiu do detectável para o começou aqui no moderado. Né? 1,5 ainda está no moderado. O que acontece com 2 graus? Vai para o severo. Né? E aí, e por aí a gente, né? Por aí vai. A gente tem, acho que eu tinha perdido aqui a janela. Vocês continuam vendo, né, a apresentação? Sim, ainda está passando, professor. Perfeito, que bom. Né? A gente tem, por exemplo, corais. Né? Aí quando a gente fala em corais é muito preocupante o quadro. Porque a gente já saiu do indetectável para o moderado, nós já estamos em risco alto. E o 1,5, né? O 1,5 é justamente a transição do risco alto para o muito alto. Então, vejam que vários, né, vários impactos estão aqui na faixa do moderado, né, a alto, né, com 1,5. Com 2, a coisa piora muito. A maioria dos riscos saem do moderado e vão estar no alto, e alguns já no muito alto. E quando a gente passa dos 2 graus, aí realmente a coisa, né, piora substancialmente. Então, esse aqui é um desafio que a gente precisava ter encarado. Né? Se a gente for mastigar isso em termos de diversos sistemas humanos e naturais, a gente vai perceber por quê. Porque, por exemplo, atualmente mais de 6 milhões de pessoas vivem em áreas costeiras vulneráveis ao aumento do nível do mar. Isso num cenário de 1,5 graus. Mas a 2 graus, você coloca 10 milhões de pessoas a mais nessa situação. Tá? E aí, em cenário de 3 ou mais, gente, você entra na marcha de elevação do mar em vários metros. E aí você está falando de impactar centenas de milhões de pessoas até bilhões de pessoas. Né? Isso implica, obviamente, um risco de aumento das migrações, né? Juntamente com eventos de extremos de secas, de enchentes, etc. E aí, veja, o Banco Mundial ele estima em 140 milhões de migrantes climáticos dos países pobres já em 2050. Né? Outro dado de realidade é que com 1,5 graus a gente entra no limite de produzir verões sem gelo marinho no ar. Ou seja, só a Groenlândia e o gelo, neve, né, o gelo permanente lá nos continentes, né, no Canadá, na Sibéria e tal. Mas o oceano todo descoberto, sem gelo. A probabilidade passa a ser de 1 ano a cada século. Com 2 graus, míseros 2 graus. Isso salta para 1 a cada década. Você aumenta 10 vezes a probabilidade. Né? Então, salvar o Ártico significa, na verdade, bloquear esse negócio abaixo de 1,5. Né? E aí não é só. A gente está produzindo alterações nas condições de existência de todas as formas de vida do planeta. Insetos. Muitos deles são vitais para a polinização. 6% das espécies perderão metade do seu habitat com o aquecimento global de 1,5 graus. Isso é muito grave. Só que aí, ao invés de 6%, você passa a ter 18% das espécies de inseto perdendo o habitat a 2 graus. Né? Com 1,5 graus, né, o que acontece com eventos extremos como secas? Elas já vêm se agravando, elas vão continuar sendo agravadas pelas altas temperaturas, elas tendem a ficar intensas e mais frequentes já com 1,5 graus, mas se ultrapassar, vão seguir aquela... Lembra daquela linhazinha exponencial, né? Das ondas de calor? Mesmo, né, do paper lá do Nature Climate Change. Mesmo comportamento vale para enchentes. E, como a gente viu, fenômenos como furacões são agravados a cada 10º de grau que a gente aumentar a temperatura dos oceanos. E os corais talvez seja a situação mais dramática de todos. Né? Com 1,5 graus, nós colocamos 70% dos corais com risco de morte,
Com 2 graus ou mais, a gente coloca todos os corais tropicais em risco de morte. A grande questão é aí, e aí eu vou me debruçar nesse aspecto dramático na hora final do nossa conversa, né? Eu não sei, talvez a gente possa esticar um pouquinho com as perguntas, né? Caso seja necessário. Eu vou tentar terminar antes das 4, mas vamos lá. É porque os impactos recaem de maneira desigual sobre as pessoas. Deslizamento de terra em Serra Leoa, tufão Haiyan nas Filipinas, ciclone Idai em Moçambique, é muito mais grave quando você encontra populações vulnerabilizadas, populações, né, que têm pouca estrutura, né, moram em habitações precárias, têm pouca estrutura para atendimento né, por hospitais, né, muitas vezes a estrutura também de rede elétrica de comunicação é precária, né, podem ficar sem tratamento de água, isoladas, etc. É um drama isso. Sendo que, em geral, as responsabilidades não são dessas pessoas. É importante a gente analisar. Historicamente, quem mais contribuiu com as emissões globais? Né? Aqui tem um quadro bonitinho, que ele mostra esses números. Né? E aí, se a gente for somar, por exemplo, os 28 países da comunidade europeia, né, os países mais ricos, eles emitiram até 2018 353 bilhões. Óbvio, hoje em dia é a China, mas a China não é o maior emissor histórico. Né? A Europa emitiu 353 bilhões de toneladas, a Rússia que tem 101. Os Estados Unidos emitiram 399 bilhões de toneladas de CO2 até 2018. Né? A China emitiu 200. Ela hoje é a maior emissora anual, mas não se deixe enganar. Né? A gente tem aí um passivo, né? Tem uma herança aí do passado, tanto é que quando a gente olha as emissões de CO2 cumulativas, nos Estados Unidos se destacam, obviamente. É importante a gente também lembrar o seguinte, que quando a gente fala de justiça climática, é importante a gente lembrar que as emissões da China são muito altas, porque hoje ela produz praticamente tudo quanto é produto industrializado que é consumido no mundo. Né? A China virou a fábrica, né, do planeta, a grande oficina, a grande fábrica do planeta. E boa parte do carbono, se a gente pudesse pegar o carbono, né, que foi emitido, o CO2 que foi emitido, para produzir todo um monte de aparelho eletrônico, roupa, calçado, objetos mais diversos, que são produzidos na China, e a gente pudesse pegar esse CO2 e mandar junto com os produtos, a China estaria exportando algo como pelo menos 20% das suas emissões para outros países, especialmente Estados Unidos e Europa. Né? Sobre esse ponto também é importante considerar outros fatores, né? Que existe um cálculo que é usado, que é o índice de risco climático, que leva em conta a mortandade de pessoas, né, 100 mil habitantes, os prejuízos relativamente ao PIB, né? E o que é mais dramático é que esse índice aqui, ele atinge, em geral, os países mais pobres. Né? E aí a gente, portanto, precisa falar de justiça climática. Quem emite mais per capita são, em geral, países ricos, né? Mas são justamente esses países ricos que estão mais preparados para enfrentar os impactos da crise climática. Né? Sul e Sudeste Asiático, África e América Latina estão menos preparados. E especialmente a África está muito vulnerável. Isso, portanto, tem uma implicação grande sobre como... Essa é uma questão. Nós precisamos resolver o problema. Precisamos. Urgentemente. Mas nós precisamos resolver o problema, né? E a solução não é uma solução fácil, né? Implica em mudanças econômicas substanciais, implica em mudanças de costumes, de hábitos, exige alterar infraestruturas. E a conta dessa alteração profunda, esse talvez seja o grande debate, ela não pode recair sobre quem já está sofrendo com o ônus, né, da desestabilização do sistema climático,
E principalmente sobre quem não teve responsabilidade histórica sobre esse processo. Né? Só para a gente ter uma noção de como isso entra em cena. E esse parâmetro a gente precisa levar em consideração quando a gente for falar de solução para o problema. Um habitante médio de Malawi, que é um país pobre da África, que nesse patamar aqui também entra um monte de países da África, República Centro-Africana, Ruanda, enfim, emite menos de 0,1 tonelada de CO2 equivalente por ano. Lembrando que CO2 equivalente é já juntando, né, metano, oxitro, todos os gases e fazendo a conversão, né, fazendo a equivalência do CO2. Um habitante de Moçambique emite 0,3 toneladas de CO2 por ano. Aí aqui está aqui o Brasil, o México, né? A China está aqui. Mas quando você vai para o habitante médio dos Estados Unidos, o camarada emite 16,5 toneladas de CO2 equivalente por ano. O habitante médio dos Estados Unidos. A grande questão é que entre os 10% mais ricos dos Estados Unidos, e aí não cabia no gráfico, esse troço aqui é para 50%. Né? Então, uma pessoa entre os 10% mais ricos dos Estados Unidos emite 500 vezes mais do que um habitante médio de um país da África, um país pobre da África. Né? Então, será que é justo que todo mundo pague a conta por igual? Será que faz sentido a gente falar disso? Né? Guardem esses números na cabeça, esse 0,1 e esse 16,5, porque a gente vai usar outro número depois para fazer a comparação com ele. Mas antes disso, vamos continuar falando de desigualdade e de mudança climática. De onde é que vem, né, no consumo? Né? Que, por exemplo, a gente compra um aparelhinho como esse aqui. Teve uma pegada de carbono na extração da matéria-prima, no processo industrial que fabricou e no transporte para chegar até a minha mão. Né? Quando a gente faz uma viagem de avião, mesma coisa. Né? Quando você come aquele bife de churrasco, né? Tá lá a pegadazinha de carbono, né, do metano que foi emitido pelo boizinho quando estava vivo. O que acontece é que, por conta da brutal diferença de consumo, padrão de consumo na sociedade humana, o 1% mais rico emite mais do dobro do que os 50% mais pobres do planeta. Se você quisesse dividir ao meio as emissões, o meio era aqui. Metade das emissões está na conta dos 10% mais ricos, metade das emissões está na conta dos 90% mais pobres. Lembra do Thanos, né? O Thanos era o cara que, não, nós vamos resolver cortando, acabando com metade da população. Não, gente. Thanos estava errado. Se você quer cortar metade das emissões, você tira 10% só. Brincadeira. Na verdade, veja o tamanho do problema. Né? A gente, obviamente, espera que entre os 50% mais pobres, como a gente vai encontrar muita gente com uma qualidade de vida muito baixa, e a gente deseja a elevação da qualidade de vida dessas pessoas, a gente quer que essas pessoas tenham acesso a saneamento, a hospitais, a escolas e universidades, aos serviços básicos. Né? É provável que a gente tenha que pensar, inclusive, já que a gente não tem ainda uma outra fonte de energia amplamente utilizada, é provável que a gente tenha que emitir algum carbono para oferecer a essas pessoas a infraestrutura mínima necessária para elas viverem com dignidade. Olha o tamanho do problema. A gente está falando aí de metade da população do mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que cortar as emissões. Na boa, né? Na boa. Eu não consigo entender como é que tem alguém ainda que possa fazer o discurso, né, de defesa dos muito ricos na base do, o cara mereceu. Fez por onde? Não, amigo, não cabe. Isso aqui é algo que é insustentável. Mas, enfim, vamos avançar. Porque para a gente cumprir o desafio de 1,5 grau, e por que eu digo que é um grande desafio, nós temos que fazer uma radical mudança na nossa sociedade. Nós vamos falar dos detalhes daqui a pouco. Mas, basicamente, é o tipo de mudança
que garanta que as emissões caiam pela metade. Ó, as emissões estão aqui, ó, na faixa dos 40 e tantos bilhões de toneladas de CO2 equivalente por ano. Em 2030, que está bem aqui, ó, as emissões têm que vir para cá, ó, 20. Nós temos uma década, então, para cortar pela metade as emissões. Cortar pela metade. E continuar cortando as emissões até que, aqui por volta de 2050, 2055, elas cheguem a zero. E a partir daí você tenha mais carbono sendo retirado da atmosfera do que sendo lançado na atmosfera. Mesmo nos cenários em que você tem muita remoção de CO2, a gente tem que rapidamente descarbonizar a vida humana. Nós temos que acabar com a nossa dependência em carbono, né? A nossa dependência das emissões de carbono. Obviamente a gente depende de carbono para existir, né? Boa parte aqui do grosso das moléculas que me compõem contém carbono, né? Tirando a água. Mas a gente precisa parar, né, de viver um modo de vida que só se sustenta jogando carbono que está estocado ou no subsolo, nos combustíveis fósseis, ou nas florestas, e tirando esses estoques de carbono de lá e botando na atmosfera. Nós temos que mudar isso daí, né? Aí vocês lembrem do seguinte: quanto é que uma pessoa de um país pobre da África, como Malawi, emite por ano? Alguém lembra? Quantas toneladas de CO2 equivalente? 0,5. Não, querido, 0,1. Menos ainda, 0,1. E quanto um habitante médio dos Estados Unidos emite? Não lembram, né? Isso, 16,5 toneladas de CO2 equivalente por ano. Perfeito. Percebam o seguinte, vamos pensar aqui que a gente vai chegar em 2030 com 8 bilhões de pessoas no planeta. Nós estamos quase nisso. 20 bilhões de toneladas de CO2 por ano, dividido por 8 bilhões de pessoas, dá 2,5 toneladas por pessoa. Isso aí é como se fosse a nossa cota de carbono, tá? Para 2030. Vocês estão vendo que, na verdade, uma pessoa muito pobre, praticamente não emite carbono, né? Seja porque é um agricultor que vive basicamente de agricultura de subsistência, e a maior parte da dieta é a partir de vegetais, e obviamente não pega um avião, não tem um carro, nunca viu, né? Não compra roupa à torta direito e nem tem celular. Esse camarada emite próximo a zero. Esse camarada teria até crédito. Ele poderia, na verdade, pensar em aumentar mais de 20 vezes a emissão de carbono dele. Mas, obviamente, ninguém vai incentivar isso, né? A gente vai querer tirar essa pessoa de uma condição de vida vulnerável, né? A gente não quer ninguém, né, vivendo em condições, né, indignas. Pelo contrário, a gente quer garantir vida digna para todo ser humano desse planeta. Mas o mais grave de tudo é que nós temos que falar abertamente que quem tem um estilo de vida, né, mais intensivo em carbono tem que cortar. E, na verdade, por exemplo, veja o American Way of Life, como ele é insustentável. Se a média, né, da emissão dos mais de 300 milhões de pessoas que vivem nos Estados Unidos é 16,5 toneladas de CO2 por ano, e a gente precisa baixar isso para 2,5 em 2030, nós estamos falando de uma redução aí por um fator de 6 a 6,5, 7. Tem que cortar, né, a 1/7 as emissões. Olha o tamanho do desafio. Isso implica, obviamente, mudar toda a matriz energética, né? Isso significa falar de um monte de mudança, né? De estilo de vida, de funcionamento da sociedade, enfim. E a grande questão é que, como a gente sabe, o tempo é fundamental. Por quê? Porque olha só o que é que acontece aí.
Essa figurinha ela é muito elucidativa, ela é de um site muito legal chamado Carbon Brief. Isso aqui são as emissões observadas, né? Vem aqui dos anos 80 e tal, aí chega aqui nos anos 2000, tá? Chegou aqui nos anos 2000. Aí o camarada tem uma curvazinha amarela aqui. Isso aqui é se a gente tivesse encarado a crise climática, levado a crise climática a séria, no ano 2000. A gente conseguia segurar o 1,5, isso aqui é a trajetória para o 1,5, a gente conseguia segurar a peteca, né, primeiro estabilizando, segura aqui no máximo de emissão, logo pouco depois do ano 2000. Aí aqui você começa a cortar as emissões como algo como 2 a 3% ao ano, algo gradual. Aí você vai. Continua cortando de 2 a 3% até 2080, 2090. Chegava só no final do século com a economia descarbonizada. Não tinha desespero, dava para fazer. Né? E beleza, não chacoalhava tanto, né? Você migrar de 2 a 3%, né, a matriz de transporte, alimentícia e energética, né? Se mudar 2% dela ao ano, a pessoa mal ia notar. Aí teve um monte de pilantra negacionista, um monte de corporação econômica sabotando, um monte, né, de embromador nas conferências do clima, e resultado, usando as palavras do colega Kevin Anderson, que é um outro cientista muito puto com tudo isso. Kevin Anderson era o diretor do Centro Tyndall de Mudança Climática da Inglaterra, até um dia desse. Após 2 décadas de blefs e mentiras, nós chegamos aqui. E agora, porque a gente, na verdade, ao invés de gradualmente reduzir as emissões, a gente fez aumentá-las violentamente nessas 2 décadas, agora para a gente se manter na trajetória de 1,5, nós temos que fazer isso aqui, ó. Cortar em 8% ao ano as emissões. Né? A gente precisa de algo rápido e drástico para se manter nessa trajetória ou, né, sucumbir aos impactos de 2 graus, mas nem para 2 graus a gente precisa começar a reduzir bastante. A estimativa é que tem que cortar 3 a 4% para manter 2 graus. Porque mais do que 2 graus, gente, vocês viram, mais do que 2 graus é sinônimo de catástrofe. Tem uma outra figura, eu falei do Kevin Anderson, mas tem um cara com um nome muito mais complicado, que é o Johann Schellgruber. Ele é cientista alemão, né, já sênior, bem sênior, mas um cara muito ativo, ligado à Universidade de Potsdam. E o legal do Schellgruber é que ele foi o cara que assessorou o Papa Francisco na elaboração de um documento muito bom que eu recomendo, né? Como bom ateu, eu recomendo que todo mundo leia, a encíclica Laudato Si. É um documento lindo, maravilhoso. E quem orientou o Papa na questão climática sobre esse documento é o Johann Schellgruber. O Schellgruber, certa vez, ele foi entrevistado e perguntaram para ele, professor, qual é, né? Justamente porque as pessoas às vezes não têm a dimensão, tipo, antes de ver aquele gráfico lá de extremos, né? A temperatura pode subir 2 graus, pode, não vai fazer valer nada. Pode subir 3, 4. É incômodo, vai ficar quente, vai, mas não tinha no ar-condicionado, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia. Mas como a gente viu, né, os impactos vão para muito além de um aumento na temperatura média. E o Schellgruber, certa vez, foi interrogado por esse repórter que perguntou para ele, professor, mas afinal qual é a diferença de um aquecimento de 2 e 4 graus? Ele simplesmente respondeu, meu caro, a diferença é a civilização humana. Não tem como sustentar uma civilização, né, com as estruturas que nós temos, né, sendo alimentada, suprida de recursos, né, materiais, demanda de energia com 4 graus. A gente afunda isso aqui. Né? Um monte de onda de calor,
monte de supertempestade, colapso de culturas agrícolas, migração de doenças, migração de pessoas forçadas pela elevação do nível do mar, a gente não segura. Por mais que a gente... Né, eu acho que o espírito tem que ser sempre o seguinte, tem alguém em apuros, tem uma comunidade que foi atingida por, né, um evento desse, nós temos que prestar solidariedade. Rápido, com o máximo de esforço, com o máximo de recursos que tiver à mão. Mas se todo mundo tiver numa situação complicada, exceto uma meia dúzia de bilionários que se abriguem, né, nas suas mansões, nas suas fortalezas, né, que é isso que eles sonham, a gente não vai conseguir, né, porque não vai ter quem socorra ninguém, e vai estar todo mundo em situação complicada ao mesmo tempo. E, portanto, falar da solução do problema significa introduzir um conceito muito básico para mim, que é o conceito de limite. A humanidade precisa amadurecer e entender isso daí. Porque, né, as pessoas parecem que têm facilidade de entender o conceito de limite do cartão de crédito, limite do cheque especial, mas precisam entender que tem um limite no carbono. E o nosso saldo, o saldo que a gente tem, é bem pouquinho. A gente só pode emitir 420 bilhões de toneladas de carbono para que a gente tenha 2/3, 66% de probabilidade de manter o planeta abaixo de 1,5 de aquecimento global. 66% de chance é uma péssima probabilidade, ao meu ver. Porque é a mesma chance que você tem de escapar de uma roleta russa botando 2 balas dentro do revólver. Mas isso aqui é o melhor cenário que nós temos para oferecer para gerações futuras. É uma vergonha isso. É uma vergonha. Né? Eu faço parte de uma geração, né, que fracassou com vocês, né, porque a maioria de vocês está na geração já da minha amada Bárbara e do meu amado Arthur. Né? Isso significa que, nos níveis atuais de emissão, nós estamos emitindo 42 bilhões de toneladas por ano, é 10 anos. Em 10 anos a gente gasta o saldo de carbono e deixa nada para você. Isso é de uma injustiça, de uma violência, né, sem tamanho. Então, mudança climática tem tudo a ver com desigualdade. E aí não é só desigualdade econômica, é desigualdade étnico-racial, porque são principalmente os países do sul global atingidos, e é de injustiça geracional. Né? Peso, o ônus, fica para gerações seguintes. Porque um punhado de velhotes de cabeça branca ou careca, empaletosado, é incapaz de abrir mão dos seus... Praticamente todos brancos, né? É incapaz de abrir mão dos seus privilégios. Isso é de uma brutalidade sem tamanho. E nesse caso, nós precisamos falar abertamente. Para cumprir esse orçamento de carbono, é preciso deixar 88% do petróleo, do carvão e do gás natural exatamente onde está. Porque nas jazidas fósseis que nós conhecemos, existe uma quantidade de carbono que daria para produzir 2,7 trilhões de toneladas de CO2. Né? E, portanto, a gente só pode usar 12% desse valor. Né? O outro ponto que a gente precisa falar de maneira muito franca e aberta é que o nosso sistema alimentar não pode ser o mesmo. Pode continuar o mesmo. E aí eu me refiro explicitamente a uma dieta em que a proteína animal, a carne em particular, é sobrevalorizada. Porque, veja só, hoje o consumo de carne é 340 milhões de toneladas por ano. O mais impressionante é que o consumo de carne per capita duplicou em 5 décadas. Ou seja, nós temos bem mais pessoas e as pessoas comendo bem mais carne do que na época dos meus pais e meus avós. Né?
E a pressão que isso introduz nos sistemas naturais é muito violenta, porque a produção de proteína e caloria de origem animal depende de muito mais terra. Pois é, Alexandre, mas não é só o gado aqui no Brasil que tem desmatamento. A soja também tem, mas é que tá. Essa soja não é para a gente comer. Essa soja é ração. Né? Dados da FAO, dados insuspeitos da FAO. O planeta tem 104 milhões de quilômetros quadrados de terra fértil. Desses, 51 milhões já são usados pela agropecuária. Metade. Né? Acontece que, do que é usado pela agropecuária, 23% são usados para plantar os vegetais que a gente come. O nosso arroz, nosso feijão, batata, a banana, está tudo aqui. Todos os cereais, grãos, tubérculos, frutos, legumes, está tudo aqui nesses 23%, cujo número está muito pequenininho aqui para eu ler para você. Mas é 23% de 51. Deve ser 11, 12 milhões de quilômetros quadrados. Os outros 77%, ou seja, sei lá, 37, 38 milhões de quilômetros quadrados, é pasto, ou é monocultura de ração animal, monocultura de soja, milho e outros grãos que são matéria-prima para ração animal. Isso tudo aqui, 77%, para produzir 18% das calorias e 37% das proteínas que nós consumimos. Esse tantinho de terra aqui nos fornece 82% das calorias e 63% das proteínas. A gente tem condição de, com bem menos terra, suprir as necessidades, né? Mesmo sem eliminar totalmente a proteína animal da dieta, mas apenas reduzindo-a drasticamente, a gente é capaz de com bem menos terra do que nós usamos hoje, alimentar toda a humanidade. E ainda sobrar terra para você reflorestar. E sequestrar carbono da atmosfera. Mas para isso aí a gente precisa da decisão firme de abrir mão da mega chacina que é praticada anualmente e que elimina 80 bilhões de animais. E essa é a quantidade de animal que é abatido para que tenha carne no prato das pessoas. Aliás, essa pressão, né, do sistema alimentar é o maior fator de perda de biodiversidade. Porque, como demanda muita terra, os habitats vão sendo degradados, invadidos, ocupados, desmatados. Isso fez com que, em apenas 4 décadas e meia, nós perdêssemos 68% da população de vertebrados silvestres do planeta. A coisa é extremamente grave. Na verdade, hoje em dia, 96% da biomassa de mamíferos ou é gente ou é gado. Na verdade, 60% é gado. 70% da biomassa das aves está dentro de granjas. Né? E esses locais onde os animais são confinados são verdadeiras fábricas de pandemias. Aliás, tem 2 fábricas de pandemias. Uma, você segue expandindo a fronteira, seja agrícola, seja de exploração mineral, invade biomas, trava contato com o repositório viral de espécies silvestres como os morcegos. E aí vem Ebola, HIV, SARS, MERS e o novo coronavírus. Mas você também pega um monte de animal geneticamente semelhante e deixa confinado ali. Ok, você empurra um monte de, além do hormônio, né, um monte de antibiótico nessas pobres criaturas. E aí você diz, infecção por bactérias não vão pegar. Mas vírus, meu amigo. Aí vem H1N1, H5N1, H3N2, H7N9. Tem uma fábrica de pandemia em cada fazenda de confinamento animal. E, obviamente, a gente precisa, né, da terra que é usada para produzir os grãos que alimentam essas pobres criaturas. A gente precisa dessa terra para ser reflorestada. Que essa é a melhor tecnologia para retirar carbono da atmosfera. A única
comprovadamente funciona faz 2 bilhões de anos, como a gente viu. Funciona tão bem que criou uma terra bola de neve há algum tempo atrás. Né? Nem precisa do exagero que as cianobactérias fizeram naquele período. Esse é o ponto. Não tem plano B. A gente tem que cair a ficha. Né? A situação é de emergência, a situação é grave. Todo mundo precisa agir, precisa atuar. Não é apenas na escala individual, porque eu sei que muitas pessoas não têm muito o que fazer. Muitas pessoas, inclusive, já vivem uma vida, né, um estilo de vida que é pouco intensivo em carbono. O impacto delas é pequeno. O que é que elas têm que fazer? Se mobilizar para mudar a sociedade e enterrar o modo de vida, especialmente do andar de cima. Precisa acabar com a cultura de descarte. Não, peraí, gente, não é o René, não. René. Ok. É preciso acabar com a cultura desse descarte. Cada objeto que está aí nesse lixão, gente, precisou de matéria-prima sendo extraída, precisou de energia para extrair essa matéria-prima, de energia para produzir dentro da indústria, de energia, né, provavelmente queima de petróleo, para ser transportado por navio ou avião, seja lá como, para chegar na mão do consumidor. Para esse troço ser descartável. Às vezes é plástico que é usado uma vez. Muito dele. Isso é absurdo, gente. Isso não tem sentido, isso não tem mais cabimento nenhum. Né? Porque a gente precisa reduzir a demanda de energia para poder mudar a matriz energética. E veja só, a gente tem falado muitas vezes, né? Não, solar, eólica, solar, blá, 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 ótimo, muito bonito. Toda energia tem impacto, nenhuma energia é 100% limpa. Então, eólica também de qualquer jeito não é uma coisa legal, solar de qualquer jeito não é uma coisa legal. Mas tem uma coisa que é mais grave que isso tudo. Gente, a eólica e a solar cresceram muito. Em uma década, a eólica aumentou 19 vezes a capacidade instalada e a solar 34 vezes. Adiantou de alguma coisa? Não, na última década as emissões subiram, porque teve mais termoelétrica também. Então a gente precisa reduzir a demanda de energia. É desligando simplesmente a luz da nossa casa? Não. É cortando energia de hospital e de escola? Não, muito menos. Mas é cortando a energia da produção de um monte de bem de consumo descartável, inútil, fútil. É preciso acabar com a obsolescência programada, esses objetos quebram com 1 ano, 2 anos de uso. E responsabilizar toda a empresa pelo conserto. Precisa acabar com essa farra, essa loucura, para que, com menos energia sendo necessária, a gente consiga supri-la toda a partir de renováveis, sem ocupar, por exemplo, toda a costa do Nordeste do Brasil com aerogerador. Parece que é uma coisa que tem gente que acha bonito. Né? E, enfim, eu defendo que a gente tenha bastante energia eólica, mas eu não defendo que parque eólico ocupe a praia proibindo que o pescador tenha acesso ao mar. Como aconteceu, por exemplo, em algumas comunidades daqui do nosso litoral. Né? A gente precisa, obviamente, revolucionar os transportes, diminuir os deslocamentos. Primeira coisa, né? Muitos deslocamentos podem ser substituídos por meios virtuais. Né? Nas cidades não tem sentido esse negócio. Cada pessoa dentro de um carro, isso é um completo caos. Né? A gente precisa de transporte público eletrificado, com energia produzida sem emissão de carbono e locomoção ativa. Né? E precisamos, obviamente, falar de mudança nos hábitos alimentares. Continuar se alimentando de ruminantes, por exemplo, é uma loucura. Mas o próprio consumo de carnes, em geral, no nível atual, é insustentável. Né? E é isso que eu queria dizer para vocês. A mudança climática ela vai mudar tudo. Vai tudo mudar. A grande questão é que a gente pode se antecipar a essas mudanças e mudarmos a nossa sociedade, mudarmos a nós mesmos, mudarmos, né, os paradigmas produtivos, energéticos, alimentares, sociais e políticos em torno dos quais nós nos organizamos. E em se antecipando, mudando tudo isso, nós evitamos que as mudanças que advenham
da alteração dos padrões climáticos seja tão catastrófica.